Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Ed Talks do Ed News e que tem o apoio da produtora Play It Again. Nesse bate-papo de hoje a gente vai conversar com o Rafael Pinho, ele é sócio fundador da Spark. Né? Garotão, né? Cheio de vitalidade. Conta pra gente, Rafael, conta um pouquinho da tua história. Legal, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, acompanho muito seu trabalho e sua trajetória profissional. Obrigado. Assim como você, eu sou publicitário de formação, sempre comecei em 2000, mais ou menos, na Ogvi, como estagiário lá na Ogvi, dentro da área de planejamento, junto com o Cama, grande escola. Partiu recente. Pois é. E trabalhei 4, 5 anos lá dentro do grupo Ogvi, trabalhando com Coca-Cola, Gillette, Motorola, grandes anunciantes. Já na área de atendimento estratégico, eu logo migrei para a área de atendimento, um pouco entendendo mais o dia a dia das agências, vendo que fazia mais sentido para o meu perfil do que eu buscava para a minha carreira. E aí eu fui para a Léo Burnet junto quando a Procter & Gamble comprou a Gillette. Então você vê que eu já não sou tão garotão assim, né? Tem bastante história. E eu fui junto com um cliente, foi um reconhecimento muito grande, indo para uma agência também muito grande, assim como a Ogvi, reconhecido pelo cliente, me levando para essa oportunidade. Lá dentro da Léo, depois eu migrei para a Fiat, que é um cliente histórico da Léo, um principal anunciante em termos de faturamento da agência. Então também foi mais um passo muito legal. E aí depois eu virei com 26 anos, tornei diretor da W, fui para a W Brasil, também tive uma outra grande escola, trabalhando com Washington, Rui Branquinho também, assim como Musa, pessoas que ajudaram muito a construir minha carreira. E aí eu voltei para a Léo, atendendo Fiat, feliz da vida. Aí eu fui chamado para a abertura da Nine. Nine, aí uma paixão que eu sempre tive por esporte, algo que sempre permeou minha vida. Interessantíssimo, né? Pessoal. E aí, com cargo de liderança, né, gerindo todo o departamento de atendimento lá. Então foi trabalhando com aquilo que eu sempre fui apaixonado, futebol, esporte, no momento pré-Copa, pré-Olimpíadas no Brasil. Que ótimo. E lá dentro da Nine, fazendo trabalho, a agência indo super bem, trabalhando para toda a área dos clientes lá da agência. E a gente começou a ver crescer muito essa questão de influenciadores, né? A Nine, além dos clientes gerindo grandes celebridades, obviamente, além do Ronaldo, Anderson Silva, Neymar, Rafa Nadal, lá a gente fechando contratos como, por exemplo, David Beckham para Burger King, então grandes contratos globais. Mas a gente viu crescer muito essa questão de influenciadores. As marcas vendo o valor desses nativos digitais, às vezes não querendo um contrato anual com uma grande celebridade, mas querendo contratar pontualmente. E aí a gente viu a oportunidade, eu e o meu sócio, Rafael Coca, que também a gente dividia a liderança da agência, eu cuidando dos clientes, ele da parte de gestão das celebridades, a oportunidade de criar uma empresa para apoiar marcas, anunciantes e agências no desenvolvimento de campanhas com influenciadores. A gente sempre uma relação muito boa com o Marcos Buais, CEO naquela época da agência, e a gente levou essa história para ele, junto com ele, com o Ronaldo. Aí a gente fizemos um spin-off de dentro da Nine, e aí a gente criou a Spark. Muito legal. Hoje em dia, marketing de influência é algo que já é bem consolidado. Fundamental, né? As marcas têm olhado cada vez mais, o mercado tem se solidificado, mas olhando há 5 anos atrás foi uma semi-loucura largar um cargo, uma carreira sólida, eu e o Coca, para empreender, para montar um negócio que a gente acreditava que era um caminho dentro da estratégia de comunicação das marcas. Rafael, com essa questão de influenciadores, né? É um aspecto estratégico novo, né? Você eleger quem vai
atuar numa determinada marca, quem vai participar de um determinado projeto. Conta um pouquinho como é que a Spark avalia esse modelo. A gente, quando foi criar a empresa, a gente viu da gente usar tanto o nosso conhecimento publicitário, de enxergar o influenciador como ele é um veículo de mídia e ele tem a sua audiência, mas ele também é um produtor de conteúdo. E aí o nosso olhar publicitário de contar histórias, o meu sócio dentro da área de planejamento estratégico também apoiou muito no desenvolvimento da gente apoiar as marcas e anunciantes com narrativas. E a gente sempre enxergou também tecnologia como um papel primordial para a definição de influenciadores. Então, quando você fala e faz uma contratação de um influenciador, você entender qual que é a audiência dele, com o que ele fala, o que engaja, aquele canal que ele se expressa, o que funciona ali, porque a gente está falando sobre engajamento, a gente não está falando sobre uma interrupção publicitária. O próprio nome Spark quer dizer faísca em inglês, né? Então é você criar conteúdos que disseminem. Então a gente fala sobre earned media e é isso que a gente busca e entrega, seja com tecnologia, seja com conhecimento publicitário, seja com a parte operacional de apoiar as marcas e anunciantes na definição dos influenciadores mais adequados, que hoje em dia são os mais diversos, né? Sem dúvida, e crescendo, né? Muito, muito. E você estabelece um briefing, quando você mantém esse contato com esse influenciador, você monta uma história? Sim, a gente tem muito esse papel de entender quais são os objetivos de comunicação da marca, aí a gente traz os influenciadores que são os mais adequados e a gente traz o influenciador para a mesa nesse papel de co-criar para que ele dê o olhar autoral, mas ao mesmo tempo passe os objetivos de comunicação que um anunciante tem. E obviamente o cuidado que a gente tem, que o ambiente das redes sociais é o ambiente da verdade. Então se esse influenciador realmente acredita nos benefícios do produto, ele é usuário daquele produto, então essa questão de trazer o influenciador para a mesa e enxergá-lo com uma construção de uma narrativa verdadeira, que é o que traz muito resultado. Geograficamente, esse influenciador é muito concentrado em São Paulo? Não. Na verdade, porque a internet tem essa vantagem, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Justamente isso, os influenciadores, a gente tem uma série de influenciadores locais. Recentemente, inclusive, a gente implementou uma campanha em Campina Grande para a Visa, junto com a UMAP, trazendo influenciadores locais da praça para falar sobre os benefícios do cartão. Então, você tem desde influenciadores que começam a produzir conteúdo na sua casa, como o Whindersson Nunes, e viram fenômenos nacionais, e outros influenciadores que acabam por fazer uma cobertura do que acontece na cidade, etc., tem um engajamento mais local. Mas a gente enxerga muito o papel desses micro-influenciadores e esse long tail também de influenciadores no desenvolvimento de comunicação. Foi até aí um outro movimento que a gente fez dentro da Spark, usando a nossa tecnologia proprietária, a gente também criou modelo de afiliadas. Então, assim como a Jovem Pan, a Record, a Globo tem suas afiliadas, a gente criou uma cadeia. Então, olhando para esses parceiros locais que entendem os influenciadores locais para o desenvolvimento de campanhas. Interessante, aí fica mais fácil mesmo você ter acesso, né, e saber melhor a respeito, né? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, o volume de influenciadores é o mais absurdo, gigantesco e do mais diversos tipos de conteúdos e lugares. Então, sem tecnologia, por isso que eu falei que tecnologia a gente sempre enxergou como coração da empresa, seria um trabalho muito, muito árduo e talvez a conta não fechasse para identificar esses influenciadores, para contratar, etc. Eu imagino. Rafael, a gente percebe também que o usuário, ele passou a dominar essa mídia na mão, né, no smartphone, né? Ou seja, houve uma mudança, não tão recente, mas de verdade, de um desktop, né, para um processo. Como é que você vê esse modelo do smartphone, essa conversa mais coloquial? Na verdade, o que a gente enxerga é que a maior parte das estratégias de comunicação passam por mobile first, né? Então, você enxergar
produção de conteúdo para mobile. Então, hoje, inclusive, produtoras das mais tradicionais fazendo captação de conteúdos em vertical, né? Que é uma coisa que há 10, 15 anos atrás era inimaginável. Então, é um caminho, a questão de geolocalização, de utilização do momento, a cobertura do momento. Então, tudo isso que os smartphones proporcionam, a gente acaba se utilizando nisso, e as redes sociais, hoje em dia, percentualmente, mesmo Facebook, YouTube, você tem um percentual muito maior de acessos via mobile do que via desktop. Uma dúvida que eu gostaria que você contasse a sua experiência fantástica da Spark. E o tempo de comunicação? Né? Existe um planejamento? Ou seja, vou fazer essa ação durar um mês, 15 dias, uma semana? Existe um planejamento nesse sentido? Você tem estratégia das mais diversas, né? A gente tem desde de campanhas que a gente entra dentro de flights de comunicação. Então, mesmo o flight na TV, que está botando o filme de 30 segundos na Globo, está fazendo sua compra de out of home, também está influenciador gerando essa conversação. Você tem estratégias always on, por exemplo, o trabalho que a gente faz com Samsung, com Authentic Fit, trabalhamos 6 meses agora com L'Oréal, que você tem embaixadoras gerando conversação ao longo desse tempo para as marcas. Então, é muito em cima dos objetivos de comunicação. Você tem questões, por exemplo, o influenciador dá muito resultado. Então, a gente vê datas sazonais do varejo, Natal, Black Friday, um boom de influenciadores sendo utilizados. Então, é muito em cima de qual que é o objetivo de negócio, de comunicação de uma marca e como tem os influenciadores mais adequados, seja para gerar endossos, seja para gerar conversão, seja para gerar a busca de novos consumidores para marcas. Os usos são dos mais diversos. E o que é interessante é que, de uma certa forma, existe um padrão que é tradicional, né? Você mesmo está dizendo de calendários, né? de oportunidades de comunicação que cria, né? Esse momento de se tocar no assunto específico, né? Sim, sem dúvida. Você tem, assim, trabalhos que são mais longos, por exemplo, de trazer influenciadores que vão dar um endosso técnico para uma marca. Agora, recentemente, a gente está trabalhando com uma influenciadora para co-criar junto com a gente uma oferta do varejo de uma montadora de carros. Então, assim, um papel muito estratégico. E aí ela também, conhecendo a audiência dela e sendo uma expert do assunto, porque no final ela tem audiência porque ela, produz conteúdo de qualidade, mas ela tem repertório para falar sobre aquilo. Com certeza, né? Então, você usando esse conhecimento de quem está com a barriga no balcão de uma audiência que ela construiu, que modo que a gente utiliza ela mais na raiz, mais no cerne dos objetivos de negócio de uma marca. Então, essa cadeia até de sempre as agências, e essa minha escola, com um papel muito grande de construção de marca e continuam com esse protagonismo, mas também trazendo esses influenciadores junto para desenvolver as 6 mãos de estratégia de comunicação, porque eles têm uma audiência muito alta e altamente engajada. Perfeito. No aspecto do anunciante, né? Esse contato onde você é acionado, a Spark é acionada pela agência de propaganda também? Ou às vezes é direto com o anunciante? Eu acho que cada vez mais os diretores de marketing têm ecossistemas mais complexos ao redor deles, né? A gente, desde o começo, se posicionou como parceiro das agências, da onde que é a minha formação do meu outro sócio, Rafael Coco, também está à frente junto comigo na empresa. Então, a gente apoiando as áreas de mídia, áreas de conteúdo, às vezes até o próprio RTV e atendimento no desenvolvimento das estratégias de comunicação. E você tem algumas anunciantes que acabam buscando um programa mais de longo prazo, com alguns embaixadores de marcas, e aí não tão correlacionados com os flights de campanha que uma agência tradicional está trabalhando. Muito bom. Bom, Rafael, estamos terminando esse bate-papo agradável
Fiquei muito entusiasmado pelo seu trabalho, né? Já conhecia esse projeto da Spark, mas ouvindo você contar e animado com o processo, fico muito contente. Por ser um processo muito novo, né? Eu imagino o quanto ainda tem para trilhar, né? Sim. Marketing de influência, acho que é um adolescente aí, né? Já não é mais uma criança, mas é um adolescente, tem muito para trilhar, cada vez mais as marcas. Inclusive, essa semana passada saiu uma pesquisa do Meio Mensagem, junto com o YouPix, que é um grande fomentador do negócio, falando como os anunciantes enxergam que é eficaz o marketing de influência, estão investindo mais e cada vez mais empresas e um ecossistema se formando para a profissionalização ainda mais desse segmento. Legal, muito obrigado. Conversamos com Rafael Pinho, ele que é fundador da Spark, essa empresa fantástica que atua na área de influenciadores. E vamos acompanhar esse trabalho, hein, Rafael? Vamos Obrigado. ver até onde a gente chega. Vamos lá, é só o começo. Legal, queria agradecer a vocês. Lembrar que a gente tem o apoio da produtora Play It Again e te convidar para o próximo Ed Talks.